Eu quero ler com os irmãos a palavra do Senhor de Juízes, do capítulo de número 1, na Nova Versão Internacional, que diz assim: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram a seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens de Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Eu quero a sua atenção no verso de número 6. Adoni-Bezeque fugiu, mas quando eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Até aqui quero orar e pedir ao Senhor que fale conosco. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer pela tua gloriosa presença no nosso meio, através do teu Santo Espírito. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, porque, Senhor, nós estamos aqui como a tua igreja reunida, prostrados, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer segundo a tua vontade. O Senhor tem nos atraído, não foi, Senhor, nós que te escolhemos, o Senhor escolheu-nos a nós, e nós somos tão gratos por tanta misericórdia, tanta bondade. Agora, Senhor, usa essa palavra para nos edificar, exortar, mas também, Senhor, manifesta o poder contido na palavra, porque nenhuma palavra que sai da tua boca volta para o Senhor vazia antes de cumprir aquilo que ela foi designada. Então, Senhor, além do que eu possa falar, entra, Deus, nas regiões do Espírito, da vida do meu irmão, e ministra profundamente com aquilo que o Senhor vai falar conosco. Me usa como canal nas suas mãos, é o que eu te peço, te agradeço crendo em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Irmãos, você sabe da história bíblica, de quando o Senhor apareceu a um homem chamado Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar e eu vou fazer de você uma grande nação. E ele saiu, e ele se transformou, ou Deus mudou o nome dele de Abraão, que se transformou no pai de uma grande multidão, a multidão do povo hebreu, do povo judeu. Depois eles ficaram presos lá no Egito 430 anos, mas foi a mão do Senhor que os tirou de lá através de um homem chamado Moisés, que prefigurava Jesus Cristo, o nosso libertador. O Egito representa o mundo, as trevas, e Jesus Cristo, o nosso libertador. Então, o mundo representa a nossa conversão a Jesus Cristo. Depois, quando o povo já havia visto a terra que o Senhor entregaria, o Senhor disse: eu vou entregar uma terra para vocês, onde tem 7 povos habitando, mais numerosos e mais fortes do que vocês, mas não tenham medo, porque o Senhor vai com vocês, e essa guerra é do Senhor. O Senhor estava garantindo que eles possuiriam a terra da herança. Logo, irmão, aconteceu tudo o que aconteceu no trajeto. Você sabe que o povo ficou vagando 40 anos no deserto, num caminho que seria muito rápido para tomar posse da terra prometida, e ficaram vagando por causa da desobediência do coração. E o Senhor permite com que Moisés veja a terra da promessa, mas não entre. Moisés vem falecer. Josué agora é levantado como o príncipe de Deus ali, o governante que levaria o povo à posse da terra prometida.
e aí ele vai atravessar o rio Jordão com o povo para conquistar as terras. Ele começa a conquistar a terra de Ai, depois vem Jericó, cidade fortalecida, e até que eles começam a conquistar tudo. E o texto que eu li de Juízes 1, Josué já tinha morrido, e o povo entra diante de Deus e fala: Senhor, e agora? A gente continua conquistando, e quem é das tribos de Israel que o Senhor vai usar agora para conquistar toda a terra prometida? E o Senhor diz: agora vai ser a tribo de Judá, que você sabe de onde vem Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Eles entram ali na cidade dos filisteus, e ali, irmão, eles encontram um rei filisteu, naquela cidade que o Senhor tinha dado a eles por posse, e esse rei filisteu se chamava Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque só tem ali em Juízes, na Bíblia inteira não tem, mas você vai encontrar na história dos hebreus um pouquinho mais sobre eles. Há um historiador judeu chamado Flávio Joséfo, e ele fala um pouquinho mais sobre quem foi Adoni-Bezeque, mas eu quero me atentar por enquanto aqui. Adoni-Bezeque, irmão, era um rei filisteu, que quando encontraram, o povo hebreu estava conquistando a terra, o encontraram e ele fugiu, e na fuga, os hebreus cortaram os 2 dedos do dedão do pé de Adoni-Bezeque, desse rei, e os 2 dedos da mão. Ele teve os 2 dedos da mão amputado, o dedão, e os 2 dedões do pé também amputados. E ele disse assim: eu tinha 70 reis debaixo da minha mesa, comendo migalha, com dedos amputados da mão e dedos amputados do pé. Eu penso que o povo hebreu encontrou debaixo da mesa dele, na casa real, esses reis, e disseram: não acredito que esse rei subjugava pessoas desse jeito. Então, como naquela época imperava olho por olho e dente por dente, assim como esse homem Adoni-Bezeque fez aqueles reis, ele também foi mutilado. Tanto que no verso 7 ele diz: assim como eu mantinha debaixo do meu domínio 70 reis mutilados, Deus fez comigo. E ele foi levado até Jerusalém, e lá ele ficou até morrer preso. Irmão, eu estou falando de algo agora espiritual, de uma ação maligna, porque esse rei chamado Adoni-Bezeque, um rei filisteu, que demonstrava o seu poder quando ele mutilava outros reis. Presta atenção no que eu vou te dizer. Adoni-Bezeque era um rei que demonstrava o seu poder quando ele mutilava outros reis. E eu estou falando, irmão, de uma ação espiritual. Quando nós vemos uma figura da Bíblia, do Antigo Testamento, a Bíblia fala que o Antigo Testamento são sombras do que aconteceria no Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma referência, o Antigo Testamento é a ilustração daquilo que seria a realidade em Cristo Jesus. Mas nesse caso, espiritualmente falando, um rei na Bíblia representa um príncipe. Um rei aqui nesse caso representava na Bíblia um principado. E Paulo, quando ele escreveu em Efésios capítulo 6, verso 10, ele disse: finalmente fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está dizendo: você tem que buscar a tua força, primeiro em Deus, e segundo no poder de Deus. A tua força virá de Deus e do poder de Deus. A tua força virá de Deus e do poder de Deus. Se você tem que vencer, a tua força virá de Deus e do poder de Deus. Tem uma força em Deus e do poder de Deus para eu vencer o que é que eu tiver que vencer, inclusive espiritualmente falando.
E ele diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Em outras versões diz assim: porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, espírito das trevas nas regiões espirituais. Logo, irmão, eu quero que você tire a sua mente hoje da ação de Adoni-Bezeque como um homem. Eu estou falando de um principado. Eu estou falando de uma ação maligna usando pessoas. Um filisteu que demonstrava o seu poder, que tinha prazer e se sobressaía quando ele mutilava outros reis. A alegria dele, o poder dele, era manter 70 pessoas debaixo dele, porque daí ele se sobressaía em cima de outros. Irmãos, a consequência daquela mutilação é terrível. Eu quero que você imagine alguém que teve decepado o dedão da sua mão, das duas mãos e dos seus pés. Da mão, tenta segurar esse copo, não dá. Se eu tentar segurar esse copo de água sem o meu dedão, eu não consigo. Talvez eu tenha que fazer assim, porque esse ainda me facilitaria, porque eu tenho onde pegar. Mas se for um copo liso, então significa que eu teria que tomar água assim. Imagina você, um rei, porque os reis daquela época não eram só reis, eram líderes de batalha. Todo rei naquela época bíblica era o primeiro a estar na batalha. O erro de Davi, quando ele acabou se deitando com Betseba, foi exatamente esse. Ele era para estar na frente da batalha, porque a Bíblia fala que quando os reis vão para a guerra, a Bíblia fala, quando os reis vão para a guerra, Davi não foi. Era normal os reis irem guerrear. E o que acontece com uma pessoa que tem o dedo do pé e da mão, agora mais especificamente os dedões do pé mutilado? A pessoa perde equilíbrio, irmão. Ela não anda mais. Cortou o dedão do pé, a pessoa não anda mais. Ou se anda, anda com muita dificuldade. Anda muito difícil. Então por que os reis ficavam naquela condição? Debaixo da mesa de Adoni-Bezeque? Porque ele sabia, eu sei exatamente o que tira a força de um rei. E eu vou atacar exatamente no lugar onde eu vou deixar essa pessoa mais vulnerável, sem força. Então as consequências, irmão, é isso: falta de força, perda de equilíbrio. E olha, queridos, eu quero voltar esses dias atrás que o Senhor me disse: profetize que eu estou dando equilíbrio emocional. Porque muitas situações envolvendo os meus filhos, eles estão perdendo a cabeça por falta de desequilíbrio emocional. Tá, o que aconteceu aqui foi físico, a perda de equilíbrio físico. Mas eu quero falar de uma perda de equilíbrio agora que é mais do que físico. Eu quero falar de uma perda de equilíbrio também emocional, uma perda de estabilidade. Irmão, aqueles reis ficaram no lugar da vergonha, foram humilhados. Segundo o historiador, o Flávio Joséfos, que é historiador judeu, o Adoni-Bezeque, ele deixava os reis, você vai encontrar isso na escrita dele, ele deixava reis inofensivos para a batalha, tirando a capacidade de empunhar armas e de correr.
Os reis, eles eram guerreiros, irmãos. Então eles empunhavam armas, espadas. E como se empunha uma espada sem o dedão e vai para a batalha? E como se corre atrás do inimigo quando você não pode nem andar por falta do dedão? Queridos, eu estou expondo uma ação espiritual maligna. O Senhor nos fez reis. No mundo espiritual, você é um rei e um sacerdote na presença do Senhor. O Senhor te fez assim. Em Cristo Jesus nós somos reis. E se o inimigo puder, ele não vai tocar em você simplesmente para matar você, porque ele não pode. Ele vai ter que respeitar a marca do sangue. Mas se ele puder, ele vai tentar mutilar a tua alma, as suas emoções, tirando a tua força, te enfraquecendo, tirando o teu equilíbrio emocional, tirando a tua estabilidade. E eu estou falando com pessoas, irmãos, que tiveram isso na vida, e que talvez foram envergonhadas, humilhadas, e talvez a outra pessoa que foi usada para fazer isso nem sabe, porque eu estou falando de uma ação espiritual maligna. E nossa luta não é contra pessoas, é contra aquilo que age através da vida das pessoas. Eu estou falando de pessoas que podem ter sequelas de alma, que depois de algo que aconteceu, nunca mais se firmaram na vida. Depois que algo aconteceu, nunca mais teve aquela força para segurar a vida, para segurar as coisas, para reter a vida, para conquistar, para avançar, para acreditar. Eu estou falando de pessoas que perderam a sua esperança e que estão sentadas no pó, mendigando migalhas que caem da mesa de outros. Irmão, eu estou falando de pessoas que estão sem estabilidade, elas estão desestabilizadas emocionais por algo que aconteceu, e que eu estou denunciando. Como eu disse, eu nunca preguei essa mensagem, nunca. Eu estava semana passada em casa, preparando uma outra mensagem, e o Senhor me disse: Adoni-Bezeque, o mutilador. E dali o Senhor me deu essa palavra, porque eu creio que Deus vai visitar a sua vida poderosamente hoje. Eu creio que o Senhor vai visitar a nossa vida poderosamente hoje, irmão. Se uma pessoa viveu uma experiência de mutilação no casamento, ou aquele casamento ficou afetado, ou se o casamento terminou e ela vai recomeçar no outro casamento, ela leva com ela a sequela do antigo. Pastor, o que pode acontecer no caso de um casamento? Uma traição. A traição pode mutilar o coração do cônjuge, e não só do cônjuge, do casal. Isso é uma mutilação. Há pessoas que talvez digam, depois que aquilo aconteceu, parece que o casamento continua, que a gente se perdoou, a gente se ama, mas nunca mais foi como era antes. Casamentos mutilados. Amizades também mutilam, irmão. Depois que houve um rompimento naquela amizade, eu que confiei tanto naquela pessoa, eu apostei tanto nela, eu abri a minha vida para aquela pessoa, e ela me traiu, ela me enganou, ela falou mal de mim.
ela me desprezou, menosprezou. E talvez você esteja aqui por causa de uma amizade, dizendo: eu não confio mais em ninguém. Você sabe, irmão, uma alma que não confia mais em ninguém é uma alma que tem uma sequela de uma mutilação. E só, não, eu estou falando, queridos, que isso pode ter acontecido dentro de casa, da família. Agora eu estou falando de uma ação espiritual, porque no mundo espiritual, os demônios, eles veem você como rei, e se eles puderem, e eles não podem te matar, vão tentar de toda forma usar pessoas para te sequelar. Dentro da família, aí entra as contendas, as brigas, as confusões, as fofocas, as mentiras, as inverdades, as acusações, os rompimentos, as acusações de preferencialismo. E aí uma família que é tão de Deus e tão abençoada acaba ficando dividida. Sequela da mutilação. Existem pessoas, irmãos, que viveram isso ministerialmente, com líderes que não sabiam, porque o inimigo usa quem ele quiser usar e encontrar um lugar para ser usado. Talvez um líder do teu ministério disse: você não serve mais, você é inadequado. Talvez você tenha sido jogado de lado, talvez você não tenha sido compreendido, disciplinado, envergonhado, humilhado. Mas isso não veio do homem, queridos. Abra seus ouvidos para você entender que atrás disso tudo havia uma ação para tentar mutilar o teu ministério. Mas o que Deus tem para a tua vida ficou preservado. Você continua sendo um rei diante do Senhor, e você tem um governo do Rei dos Reis sobre a tua vida, e o propósito que Ele tinha na tua vida, Ele continua tendo. Escuta, deixa eu te dizer, eu tenho 1 ano aqui de MISF. Eu não sei contar quantos pastores passaram comigo, falando das suas mutilações sofridas através de outros pastores. Eu conheço amigos de ministério que por causa dessas mutilações abandonaram o chamado. Não é que eles não tenham chamado, é que eles estão tão sequelados que eles não têm mais força para levantar. Eles estão tão sequelados que um dia carregaram a espada, hoje não tem mais força, porque perderam o dedo. Mas o Senhor me disse: o mesmo Deus que liberta é o Deus que nos sara. O mesmo Deus que nos liberta é o Deus que nos sara. O mesmo Deus que nos liberta é o Deus que nos sara. E hoje eu creio que o Senhor vai te libertar do domínio desse principado maligno, que tinha a função de tirar força, te desestabilizar, te colocar no lugar de desequilíbrio, de vergonha e de humilhação. O Senhor está se levantando em favor da tua vida. Ele vai te libertar e Ele vai te curar, em nome de Jesus. Você vai sair da prisão imposta pelo inimigo e vai ser restaurado pelo poder do Deus vivo. Eu tenho algum profeta comigo? Levanta a tua mão em direção da cabeça do teu irmão, olha bem nos olhos e diga: eu profetizo nessa manhã que o Senhor está te livrando da prisão imposta pelo inimigo, usando pessoas, e você vai sair desse lugar hoje restaurado, fala de novo, restaurado pelo poder do Deus vivo.
Eu creio. Eu creio. Na quarta-feira, o Senhor me disse: os homens olham quem você é e o que você fez, mas o Pai vê quem você vai se tornar e o quanto vai te usar. Deus vai fazer justiça na sua vida. Eu sirvo um Deus de justiça, e Deus vai fazer justiça. Adoni-Bezeque vai cair por terra. Escuta, se um dia você errar, porque você é falho, e eu também sou falho. Se um dia você errar, se humilha diante de Deus e deixa Deus te tratar. Reconheça o teu erro e deixa Deus tratar você. Porque quem se humilha diante de Deus no tempo devido, Deus exalta, Deus levanta. Então, se um dia você errar, deixa Deus te tratar. Se conserta, se arrepende e deixa o Espírito de Deus tratar você na graça. Agora, irmão, se você foi humilhado estando certo, o Senhor vai levantar para lutar em teu favor. Se você foi acusado injustamente, estando certo, o Senhor vai se levantar para lutar em seu favor. Eu sempre digo para a pastora Érica: as pessoas falam da nossa vida como fala da vida de todo mundo. E elas falam de mentiras, de coisas que elas não sabem. E uma delas é que eu abri essa igreja porque houve traição no meu casamento. Eu não teria coragem de fazer isso. Os homens são maus e eles se deixam ser usados pelo diabo. Nem eu traí a minha esposa, nem ela me traiu. O Senhor abriu essa porta aqui. Diante de Jesus Cristo. Eu já ouvi gente dizendo que o pastor Jefferson abriu a igreja por causa de dinheiro. O Senhor é meu juiz. No futuro, porque eu trabalho só daqui, e o trabalhador da obra tem que receber da obra, que quem trabalha com pão, distribuindo pão, come o pão. No futuro, quando nós tivermos condição, eu vou ter um salário. Hoje eu não tenho salário da igreja. Sabe o que eu aprendi? Que quando alguém fala algo de mim, eu examino o que eu errei. Porque se eu errei e eu posso falhar, eu peço perdão, eu vou para o lugar do conserto, eu me humilho e me arrependo. E se eu precisar pedir perdão para alguém, eu não tenho dificuldade. Mas eu ensinei minha esposa: louve a Deus quando eu for perseguido e for mentira, porque agora é Deus que se levanta para defender a minha vida. É Deus que se levanta para defender a minha vida.
Quero te dar um conselho. Acerta o teu pé no caminho, irmão. Não olha para aquilo que fizeram para você. Olha para Jesus. Siga em frente. O que aconteceu não dá para ser mudado, mas você pode aprender para ensinar outros. O passado pode ser uma escola e não a dor. Eu creio que onde você errou, Cristo acertou. E onde um dia algum homem, influenciado até usado pelo inimigo para te machucar, se um homem falhou com você, olha para Deus, porque Deus nunca falhou com você. Nunca, nunca. Hoje o Senhor te liberta e Ele cura as mutilações do teu coração. Estou profetizando libertação e cura. Estou profetizando em nome de Jesus, libertação e cura. Receba libertação e cura. Libertação e cura em Cristo Jesus. A tua cura está em Cristo. Quando o profeta Isaías, ele foi receber a revelação de quem Jesus era, ele não o descreveu como um homem diferente de nós, pelo contrário, ele passaria e absorveria nele tudo o que eu e você viveríamos. No capítulo de número 53, verso 3, Isaías diz: Jesus, ele não fala Jesus, mas fala dele. Ele foi desprezado. Quantas vezes você também não foi? Ele foi rejeitado pelos homens. Quantas vezes te rejeitaram também? Talvez você saiba que o teu pai não te queria, tua mãe não te queria, não queria que você nascesse. Ao longo da vida foi traído, foi enganado. Como eu disse, mutilações em relacionamentos, mutilações em casamentos. Estava tudo em Jesus. Um homem de dores, e como dói experimentar o que ele experimentou. Mas a verdade, ele não precisava. Ele estava vivendo a tua história, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. Pessoas que eu ajudei, irmão, caminhei, ajudei a família, fiz tudo para o Senhor, porque eu saí de onde eles queriam que eu estivesse, me bloquearam na rede social. E eu não faço questão nenhuma de ter como amigo, porque eu prefiro ter amigo que sejam amigos de Deus, e não que defendam uma instituição, uma organização, uma denominação. Jesus não morreu por denominação e placa de igreja. Jesus morreu pela igreja, e Ele ressuscitou para ter uma noiva. Aqueles que batiam na minha costa, e que eu fiz visita, e que eu fui na UTI, e que eu expulsei os demônios dos filhos, e que eu aconselhei, não me segue na rede social, porque eu só tinha utilidade dentro da religiosidade, que eles não entendem que eu não sou movido por homens, sou movido pelo Espírito Santo de Deus.
e que para o homem eu posso ser um objeto, e objeto se desgasta e se usa e se desgasta, mas para o meu Deus eu sou filho, e filho não se despreza. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós considerávamos que Ele foi castigado por Deus. Olha as pessoas fazendo má interpretação. Por Deus atingido e afligido, mas não, Ele foi traspassado, ferido, machucado, humilhado por nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós já fomos curados. Receba a cura para as suas emoções. Aonde você havia sido sequelado, o Senhor vai curar você, em nome de Jesus. Eu estou liberando essa palavra. Se você estava aprisionado sobre esse espírito que queria te manter mutilado, se levanta hoje com força, a força que vem da presença do Senhor. Receba a restauração naquilo que foi mutilado no teu coração, em nome de Jesus. Vai recebendo aí, levanta a tua mão e vai recebendo força de novo. Vai voltar a força da tua mão. Ah, irmão, vai voltar a força da tua mão. Você vai pegar nessa espada de novo, e vai pegar mais forte do que antes. Vai empunhar de novo essa palavra, que o que Deus começou na tua vida, Ele não se arrependeu. O homem te julgou, Deus te aceitou e te justificou. Pega a espada de novo, pega direito ela, pega de novo nessa espada, pega de novo, que ela fala da autoridade que um dia você achou que se perdeu. Não, está aí. É possível recomeçar no meio da dor, se a força vier do Senhor. É possível recomeçar no meio da dor, se essa força vier do Senhor. Receba agora a força para se levantar. Estou liberando em nome de Jesus poder para se colocar de pé de novo na vida, para se levantar de um casamento ferido, destruído, de um relacionamento que te mutilou, que te envergonhou. Se levanta dessa falta de equilíbrio, dessa instabilidade. Se levanta da tua humilhação, da tua vergonha hoje. Se põe de pé de novo. Xaralabanaias. Naquele dia Deus estava levantando um povo habilitado e ungido para quebrar a resistência do inimigo. E eu vim como soldado de Deus aqui. Nós somos a igreja habilitada, ungida, para dizer: Adoni-Bezeque, chega, chega, chega. Rei nenhum vai ficar comendo migalha na tua mesa de novo. Nós saímos desse lugar hoje, nós nos levantamos hoje, nós nos firmamos hoje, nós pegamos de novo aquilo que você deteve, aquilo que você roubou, aquilo que você usou para humilhar. Eu estou falando em nome do Senhor, que no lugar onde você tinha sido mais envergonhado, você vai se levantar no poder de Deus mais honrado. O que um dia Deus te usou, Deus vai te usar numa unção dobrada. Dobrada. Receba. Teu reconhecimento não virá de homens, virá do Senhor. Levanta a tua mão em direção ao teu irmão e diga: não se preocupe com o que os homens pensam de você, com o que os homens falam a teu respeito. Pega a tua espada,
Pega a força para ficar de pé. Se levanta, porque o Deus que chamou você sabe quem você é e sabe o que vai fazer usando você. Diga: Deus vai usar a sua vida poderosamente. Se levanta dessa mutilação na força que vem do nome de Jesus.